Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,41%, reduzindo ali a semana basicamente para uma estabilidade, mais 0,19%, deixando aqui um candle de indefinição. Gerou nessa semana a primeira sinalização de confirmação desse sinal de topo aqui no gráfico semanal. Confirma ainda mais o movimento de baixa no gráfico semanal se perder a mínima desta semana, localizada aqui na faixa de 65.593 pontos. Aqui no gráfico diário, depois desse movimento de baixa, ainda dentro de um grande movimento de alta, ou seja, não perdeu o seu fundo principal, traz a expectativa de fundo ascendente de ter aqui um movimento para cima, mas dentro do que foi, da forma como foi apresentado esse movimento aqui para baixo, fica uma expectativa, pelo menos na minha leitura, de ter um topo abaixo desse nível aqui. Essa seria a minha expectativa no primeiro momento, dependendo da força que for apresentada aí nos próximos pregões. Se tiver um pregão muito forte aqui para cima, vai reduzindo essa expectativa. Mas no primeiro momento, levando em consideração esse movimento aqui de baixo, traz não só isso, né, não só esse movimento de baixo, mas também toda essa movimentação aqui para cima e a sinalização ali do gráfico semanal traz essa possibilidade de se ter ou um topo descendente. Na realidade seria uma tendência indefinida a partir desse topo descendente aqui no gráfico diário e aí sim a gente tem uma correção um pouco maior aqui no tempo de toda essa movimentação para cima. Olhando agora para o mini índice, no mini índice cheguei a fazer uma recomendação aqui na ponta compradora, olhando para o G60 principalmente, a gente pode ver que abriu aqui o pregão, foi lá embaixo, no primeiro abriu em cima, foi lá embaixo, volta para cima e aqui começa a gerar a sinalização dentro do que eu tinha mencionado, movimento para cima. Esse movimento ainda estava bem mais fraco do que foi esse movimento para baixo, gerando uma sinalização inicial de topo no gráfico aqui de 60 minutos, ou seja, de um topo a favor da tendência de baixa. Só que essa formação foi revertida, a gente pode ver até um pivô de baixa aqui no gráfico de 10 minutos, foi revertida com essa movimentação para cima. Depois dessa movimentação para cima, proporcionou esse candle de alta aqui do G60, esse candle aqui que eu estou sinalizando. Dentro desse candle de alta, ou seja, no início desse próximo hora de pregão, eu recomendei compra na superação da máxima aqui desse candle, que já estava encerrando esse candle aqui. Então ela foi acionada, andou levemente para cima e veio aqui para baixo. Eu botei stop mais curto, não botei stop aqui, botei stop na perda da mínima desse candle, ou seja, estava trabalhando a expectativa de fez esse movimento aqui forte para cima, faz esse movimento para baixo e ter uma chance de gerar um novo movimento para cima. Isso terminou acontecendo depois, ou seja, depois que o mercado veio mais para baixo, inclusive gerando uma nova sinalização de topo, inclusive na região de resistência aqui anterior. Volta aqui para baixo, gera sinalização de topo no G60 e novamente dentro do pregão reverte a sinalização com um novo movimento para cima. Depois disso não recomendei mais nenhuma operação. Essa operação aqui que saiu nesse stop mais curto aqui gerou uma perda de 0,13% na operação e no capital total isso representou aqui uma redução de 0,15%. Depois disso, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver um movimento que foi bem um movimento mais, apesar de um pregão totalmente para cima que eu digo, fechou próximo da máxima, a gente tem um movimento mais travado para cima em relação a todo o movimento para baixo. Então ainda fica uma expectativa de ter um movimento mais forte aqui para baixo, ou seja, se o mercado abrir na segunda-feira mais forte para baixo, ficaria mais atento para a ponta vendedora, ou seja, no gráfico diário tivemos um candle forte para baixo, um candle de alta. Se vier a abrir forte para baixo, fica mais para uma expectativa de ter um movimento para baixo aí no pregão. Por outro lado, se eu abrir de maneira fraca ou gerar na realidade força aqui para cima, dependendo dos recuos, ficaria mais atento para a ponta compradora. Olhando agora para o gráfico do dólar, no gráfico do dólar a gente teve aqui no gráfico diário do dólar um dia de baixa, um dia de maior baixa, de queda. No G60 a gente tinha comentado a possibilidade de ter uma correção, essa correção até se estender um pouco mais, mas em duas etapas a gente pode perceber que o dólar fez algo nesse sentido aqui. E aqui às 15 horas teve um evento do Fed, que inclusive também trouxe volatilidade para o mini índice, a fala aí da Yellen, presidente do Banco Central Americano. Então a gente teve essa movimentação. Olhando para cá no G60, a gente teve uma movimentação dessa forma, ou seja, um pregão inteiro para cima, um pregão inteiro para baixo, só que
de forma mais quebrada em relação ao movimento anterior. Então, novamente, o mini dólar fica também com a expectativa de poder ter mais algo aqui para cima. Se abrir novamente, gerando uma força aqui para cima, ficaria atento mais para a ponta compradora a favor desse movimento de subida no G60. Por outro lado, se vier a perder aqui a mínima do pregão de hoje, ficaria atento para a ponta vendedora, desde que não apresente força novamente para cima num gráfico de menor periodicidade. E olhando para o gráfico diário, essa sinalização aqui de queda no pregão de hoje aconteceu nesse nível aqui de resistência. É um nível ali de fundo anterior, junto com esse patamar que já foi testado, esse aqui que eu já tinha citado na última análise. Já estava em cima desse patamar, respeitou essa resistência. A perda da mínima desse pregão traz uma expectativa de correção, mas no primeiro momento eu não teria uma expectativa aqui no mini dólar de chegar a ter algo nesse sentido aqui, de ter um movimento muito forte para baixo, ou seja, gerar já outro candle muito forte para baixo, ou seja, essa não seria minha expectativa no primeiro momento. Mas enfim, vamos ver o que o mercado vai apresentar a partir da abertura do próximo pregão, mas com essas possibilidades aqui de trade para o mini dólar em termos de day trade. Na sequência, temos aqui para falar das ações. As ações na PETR4 o dia foi de alta, 1,39%. Pregão passado, queda de 2,64%, devolveu uma parte dessa queda. A Petro, no gráfico semanal, terminando aqui a semana com a alta ainda de 0,92%, a gente pode observar, se a gente esquecer um pouco o gráfico diário e olhar para o gráfico semanal, a gente vê a Petro bem travado em um cenário mais complicado em termos de swing trading, ou seja, em termos de trabalhar em cima de movimentos para swing trade de compra ou venda. Fica mais um pouco para day trade aí nessas oscilações um pouco mais fortes em cima da Petro, mas o fato é que a gente tem uma nova tentativa de subida na Petro. Se essa tentativa de subida não ganhar muita força para cima, respeitando aquela região já citada na última videoanálise e proporcionar topo no decorrer da próxima semana, ficaria mais atento para se buscar a operação na ponta vendedora. Na Vale 5, a Vale 5 no dia de hoje apresentou aqui estabilidade, 0 a 0 pregão para Vale, 0 a 0 no sentido fechamento igual ao fechamento do pregão anterior, segue dentro do movimento de baixo da sua tendência de curto prazo pelo gráfico diário, que ficou agora indefinida, perdeu ali os fundos ascendentes. Gráfico semanal dentro de um movimento de baixo. A Vale, em termos de estratégia para swing trade, para mim ela se encaixa mais para se buscar a operação de venda de topo descendente a favor de um novo movimento de baixo no gráfico semanal. Por outro lado, se arriscando mais, como a tendência está indefinida, ou seja, arriscando numa possível onda que vem aqui em cima, gerar topo mais aqui para cima, nessa região que pode vir a acontecer, ou seja, teria que buscar uma entrada, por exemplo, se ela conseguir superar a máxima do pregão de hoje, R$ 31,08, essa entrada um pouco mais ousada, porque já não tem mais uma tendência apoiando aí, pelo menos no gráfico diário, apoiando a Vale. A tendência ainda continua sendo de alta no gráfico semanal, médio prazo. Na sequência, então, temos aqui para comentar mais alguns papéis. BRML3, apesar desse movimento para baixo, que veio perdendo aqui uma região de suporte, ela não deslanchou muito para baixo. Então já fez um movimento de correção, está ali no movimento do semanal, uma terceira semana de baixo. Essa aqui menos 0,13%, ou seja, praticamente estável. Ou seja, o ativo já está em tendência de alta, gerou um movimento muito forte para cima, rompendo todos os topos anteriores, e agora vai fazendo essas 3 semanas aqui. Basicamente são 3 semanas corrigindo, principalmente essa pequena pausa que gerou mais 3 semanas aqui para cima. Então, arriscando um pouco mais, essa me chamaria até mais atenção do que, por exemplo, a Vale. Não significa dizer que a Vale daria errado e essa daria certo, mas essa se encaixaria um pouco mais para se buscar essa compra se ela superar a máxima do pregão de hoje, R$ 15,12, na expectativa de gerar um novo movimento para cima que pode vir a buscar essa zona de resistência aqui que eu estou marcando, em torno dos R$ 15,66, 68 centavos. CCRO3, ativos que me chama a atenção, olhando pelo gráfico semanal, a gente tem topos e fundos ascendentes, movimento muito forte para cima, está em cima de um patamar agora de resistência no gráfico semanal. Já tem a segunda semana ele meio que de correção, segunda semana com candle de baixa, mas ela terminou sendo ainda uma semana de alta, essa aqui devido ao fechamento maior do que a semana anterior. Lembrando, essa semana foi uma semana bem mais curta, só foram basicamente 2 pregões e meio aqui nesta semana. Então tivemos aqui essa alta de 0,61%, ativo que está dentro de uma correção, dentro de um movimento muito forte para cima. Dentro dessa correção, se ela se estender um pouco mais, o que seria mais interessante, ficaria atento na próxima semana para buscar a operação na ponta compradora, se estender um pouco mais no tempo ali, ter mais 1 a 2 pregões, principalmente uns 2 pregões aqui nesse movimento para baixo. Depois disso, CROT 3. CROT 3, eu encerrei a posição na CROT 3, dentro do que tinha abordado
na última análise, eu tinha comentado que a gente tinha entrado na ponta compradora, que seria importante esse papel abrir o pregão já revertendo a formação de topo. Ela até abriu dessa forma, tentando já reverter essa formação de topo, superando aqui os 13,81, máximo do pregão anterior, mas na primeira hora de pregão não conseguiu se manter acima daquela região de R$ 13,76, uma região um pouco mais pesada em termos de resistência aqui, olhando para o gráfico intraday da CROT 3. Como ela fechou para baixo e aí na hora seguinte já vem para baixo da mínima da primeira hora de pregão, isso para mim descaracterizou o que eu gostaria de ver no gráfico, e aí eu optei por encerrar antecipadamente essa posição, ou seja, antes dela chegar lá, inclusive teria acionado o stop da posição oscilando abaixo dos 13,44. Enfim, foi uma operação com perda de 1,23% e capital total menos 0,2% na CROT 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até o próximo pregão.